Olá, meus senhores e minhas senhoras. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do fim do PT. Eu acho que ele está chegando ao final. O PT está se desmilinguindo. Então, eu tenho a impressão que brevemente, nas eleições de 2016, municipais, estaduais, sei lá, ele vai se tornar um partido nanico. E posteriormente, em 2018, ele completa o desaparecimento. Porque, primeiro, não tem candidato a presidente. O Lula, eu tenho a impressão que não será candidato, mesmo que ele não esteja na cadeia. Ele não será candidato, e se for, será derrotado. Porque já acabou o ciclo da enganação deste rapaz. E como o PT é um partido de um homem só, né? É um homem que, o único candidato que o Lula, que o PT tem como presidente é o Lula. É tanto que ele colocou a Dilma, apesar de ninguém do PT gostar dela e quisesse que ela fosse candidata, ele empurrou de goela dentro. Então é o único homem que tem no PT. Imagina o que é o resto, né? Porque se você olhar Luiz Mercadante, você vê o que tem por aí, Bezoino, essa coisa toda, são pessoas, são aloprados como o próprio Lula do chão. Muito bem. Eu quero falar um pouco das realizações do PT após 12 anos no poder. Se você olhar, o PT fala de boca cheia do crescimento econômico que o país teve, da redução da pobreza, aumentou, fez uma nova classe média no Brasil. Segundo Dilma, 32 milhões de pessoas. Segundo o Wagner, o ministro Wagner, tem 40 milhões de pessoas. O presidente do PT, o Rui Falcão, acho que falou em 80 milhões. E o Lula tem a impressão, se conversar muito, tomar uma cachaçinha, ele fala em 200 milhões de redução da pobreza no Brasil. Tá certo? E também a política de emprego passou praticamente todo o governo petista no pleno emprego. Embora, não, eu falarei mais a respeito disso posteriormente. Eu gostaria primeiro de colocar as coisas no devido lugar. No período do Lula, 2003 a 2010, ele foi um homem de sorte. Ele estava no lugar certo, na hora certa, porque foi o maior período de crescimento econômico da humanidade. Foi exatamente no período de 2000 a 2008, quando apareceu a crise. Foi um crescimento fenomenal, espetacular. E Lula estava ali, tomando posse em 2003. E o governo Fernando Henrique tem crescido mediocremente, porque várias crises ocorreram no governo Fernando Henrique, várias crises mundiais. E o Lula e o Fernando Henrique cresceu, acho que 2,8, 2,9, algo próximo disso. E o Lula cresceu, em média, nesse período, 4%. Tem muita gente que não entende análise, logicamente, e principalmente petista. Dizer que o Lula cresceu com 4% é um absurdo. Porque olha só, eu fui analista de empresa, financeiro de empresa. Então, quando a empresa, que eu analiso uma empresa, que ela cresce no primeiro ano 5%, no segundo ano ela vai para 10%, no terceiro ela vai para 15%, eu não posso dizer que essa empresa está desempenhando formidavelmente, não tem um crescimento formidável. Não posso dizer isso, porque eu tenho que comparar isso com as suas concorrentes. Só assim eu posso chegar à conclusão. Porque se eu crescer em média 5%, como nesse nosso exemplo, e se a média dos concorrentes dessa empresa crescerem 10%, 15%, obviamente o crescimento nosso não é significativo. É a mesma coisa que aconteceu com o Brasil. O Brasil, Lula cresceu 4% mais do que Fernando Henrique, e por isso foi um grande crescimento. Não foi. Por sinal, foi um dos menores crescimentos que houve entre os países emergentes. A média dos países emergentes, no mesmo período do Lula,
de 2003 a 2010, foi de 6,5%. Os BRICS foi 10,5%. Os países da América do Sul, 4,9%. O Brasil, 4%. Então foi um dos países que menos cresceu neste período. Portanto, Lula não cresceu, foi um crescimento medíocre. Quando você vê a participação do crescimento da economia brasileira, do governo Fernando Henrique em relação à economia mundial, o Fernando Henrique teve uma participação de 3,1%. E Lula, quando terminou o governo dele, teve uma participação de 2,9%. Agora já está de 2,5% e vai cair mais ainda. Certo? Então o governo Fernando Henrique foi, efetivamente, economicamente, cresceu mais do que o do Lula. Bom, isso aí falamos do crescimento com redução da pobreza. Muito bem, 32 milhões. Eles falam isso de boca cheia, como se fosse o projeto do PT que fez isso. Não. Esse crescimento, essa redução da pobreza do Brasil, ou o crescimento da classe média, tirar 32 milhões e jogar na classe média, é espetacular você olhando isoladamente. Mas se você perceber o seguinte, graças a quem? Graças à China, um crescimento excepcional da China, que comprou todas as matérias-primas do mundo, todo. Tanto é que a primeira vez que um crescimento espetacular, como foi o crescimento mundial, beneficia os países emergentes, são mais beneficiados desse crescimento do que os países desenvolvidos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, olha só, quando você comparar essa redução, nós vamos observar que, mesmo comparando com o país aqui da América do Sul, olha só, a Argentina reduziu a pobreza com mais velocidade que o Brasil. A Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Uruguai reduziram, ou seja, aumentaram, tiraram gente da pobreza e colocaram na classe média, percentualmente, muito mais do que o Brasil. Então nem essa cantilena do PT não é válida, porque eles ou não sabem, eu tenho a impressão que eles não sabem analisar mesmo, ou fazem análise achando que podem engrupir as pessoas, que as pessoas vão aceitar o que eles estão dizendo. Então essa redução da pobreza no Brasil foi insignificante. Não, desculpe, não é insignificante. Comparativamente é insignificante. Porque os países da América do Sul, Argentina, Venezuela, todo mundo reduziu a pobreza com mais velocidade que o Brasil. Então não foi nada, absolutamente nada de chamar a atenção. Política de emprego. A política de emprego, muito bem, que até era um mistério, porque esse país vem num decréscimo e a política de emprego se mantendo muito equilibrada, tá certo? Mas agora o negócio descangalhou. Claro, tinha muita coisa acontecendo. Primeiro, não havia desemprego porque as pessoas estavam ainda pensando que poderia haver um crescimento ali adiante. Então, os empresários custa muito você demitir para depois readmitir, custa muito. Então, esperou um pouco. Agora, não há perspectiva de crescimento. Então, o desemprego vai aumentar em alta velocidade. Já está aumentando e vai aumentar em mais alta velocidade ainda. Tá certo? Muito bem, as principais causas da morte do PT. O que fez o PT morrer? Não é? Porque ele apresentou essas realizações que nós vimos aí que não há nada espantoso, não há nada nem relevante do crescimento econômico, na redução da pobreza e na política de emprego. Agora vamos ver as causas da morte do PT. Primeira causa da morte do PT, ela foi instalada no primeiro dia. O dia que Lula assumiu. Lula é uma pessoa ignorante, que não entende de nada, é uma pessoa que não tem experiência nenhuma de trabalho, não tinha outra experiência a não ser uma pessoa de sindicato, e nós sabemos que o sindicato no Brasil é de uma ignorância quase que absoluta. Tá certo? Muito bem. Então juntou ignorância, falta de experiência e incompetência. Isto fez com que, obviamente, o resultado do PT é esse que está aí. O país em recessão, falta educação, falta saúde, a indústria
o país se desindustrializando totalmente. Nada é aproveitável no Brasil de hoje, na economia do Brasil de hoje. É um desastre só o resultado dos 12 anos do PT no poder. Nunca alguém pôde imaginar que poderíamos estar na situação que nós estamos hoje. Nunca alguém poderia imaginar que o PSPT fosse tão incompetente, o governo do PT fosse tão incompetente como eles têm sido. Está aí a crise política, está aí a crise na educação, a crise na saúde, em todo canto que você olha tem crise. Outra grande causa da morte do PT foi o abuso da mentira. Lula passou a vida toda mentindo. Ele mesmo tem um vídeo, e eu tenho esse vídeo, onde ele conta que ele mentia. Gostava de mentir e rir porque enganava os outros mentindo. Entendeu? Isso é um presidente do Brasil. E foi um dos mais, não, o mais popular do Brasil de todos os tempos fosse o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Um mentiroso. Convicto, porque ele diz isso. A institucionalização da corrupção. Saiu hoje, por sinal, um artigo espetacular do Merval Pereira no Globo. Hoje é 25/7, quem quiser pode ler. Um artigo espetacular que o título do artigo é, deixa eu ver aqui, Diálogo Inviável. Merval faz uma análise completa, ele descreve o PT atual, mostrando exatamente que o PT, a principal realização do PT foi a institucionalização da corrupção. Quando a gente fala do PT sobre corrupção, diz, não somos, todo mundo é corrupto. Não é assim. Ninguém é mais corrupto do que o PT, porque ele institucionalizou. Foi o partido que tomou conta do governo e colocou os recursos do governo à sua disposição, ou seja, desviando recursos da Petrobras, etc., para que se mantivesse no poder eternamente. Tá certo? Então, meus amigos, é isto que eu gostaria de apontar para vocês, porque, primeiro, lá em cima, as grandes realizações do PT, que eles abrem a boca. E nós vimos, como eu coloquei aí, que essas realizações, na realidade, são mitos falsos. Tá certo? E não tem mais nada do PT, tem que dizer. Só tinha que dizer aquelas três coisas, tentando engabelar as pessoas, mostrando que o crescimento dele foi muito maior do que o do Fernando Henrique, mas isso, crescimento histórico não serve para comparação. Não serve para medir realmente o desenvolvimento. Você tem que fazer isso através de concorrentes, outros países, comparar com os outros países, comparar com os mais concorrentes e assim por diante. E comparar com a economia de uma maneira geral. De uma maneira geral, como ela cresceu, a gente compara o crescimento do Brasil num determinado período com o crescimento da economia mundial no mesmo período e assim por diante. Aí você pode chegar a alguma conclusão. Como chegamos à conclusão que o governo do Fernando Henrique cresceu economicamente mais do que o governo do PT, apesar de Fernando Henrique ter crescido 2,9% em média nos seus 8 anos, e o Lula cresceu 4%. É só fazer análise comparativa que vocês vão perceber o que é que eu estou dizendo. E quem é analista financeiro sabe o que eu estou falando muito bem. Tá certo? E aí eu acho que o PT chegou ao ciclo final e dificilmente vai se levantar. Vai levar anos para levantar. Porque quem pode ser? O Lula não pode ser mais o grande mandatário do PT. Porque cada vez que o tempo passa, que nós vamos sabendo das coisas que estão acontecendo, as próximas gerações, os garotos que estão se tornando adolescentes, que estão indo para a escola agora, para as faculdades agora, eles estão sabendo o que está acontecendo. E evidentemente essas pessoas vão detestar o Lula, vão detestar o PT, porque o PT foi um partido que institucionalizou a corrupção no país. Tá certo, meus amigos? Então duvido muito. O PT para sobreviver vai ter que lutar, e para ser realmente um partido de representatividade no país,
vai ter que esperar muito. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.